controle de estoque simples. O que o programa faz? Este programa simula um sistema de controle de estoque para uma loja pequena. Ele permite cadastrar uma lista de produtos com nome, quantidade inicial e preço unitário. E depois abre um menu interativo para movimentar esse estoque, adicionar unidades, retirar unidades, consultar um produto específico ou listar todos. Como o código está organizado? O programa é dividido em funções pequenas, cada uma com uma responsabilidade clara. É isso que caracteriza a programação estruturada. Em vez de concentrar tudo numa única função, separamos leitura e validação de entrada, cadastro, operações sobre o estoque e a função principal que orquestra o fluxo. Os produtos ficam guardados numa lista de objetos. Cada objeto representa um produto com 3 propriedades: nome, quantidade e preço. Isso facilita percorrer a lista com um laço e manter todos os dados de um produto juntos. Explicando as principais funções. Bom, temos as ler inteiro positivo e as ler inteiro negativo. Funções da validação que fica num laço até o usuário digitar um número válido. Inteiro maior que 0 ou maior ou igual a 0, dependendo do caso. Evitam que o programa quebre com uma entrada inválida. Bom, agora é ler preco positivo. Mesma lógica de validação, mas para valores decimais, garantindo que o processo seja positivo. Ler nome produto. Garante que o nome do produto não venha vazio. Bom, agora cadastro produto. Usa as funções acima dentro de um laço, perguntando quantos produtos serão cadastrados e colocados os dados de cada um. Encontrar produto. Dado um nome digitado, procura o produto correspondente na lista, ignorando maiúscula e minúscula. Bom, temos aqui também a endireitar unidades e retirar unidades. Localiza o produto e atualiza a quantidade. A retirada tem uma verificação importante. Se o usuário tentar retirar mais do que existe em estoque, o programa avisa e não permite a opção. Então, temos também a consultar produto. Mostra os dados de um produto específico, incluindo o valor total em estoque, calculando como quantidade vezes preço unitário. Bom, listar produto. Monta uma tabela formada com todos os produtos e o valor total de cada item. Maia. Junta tudo primeiro, cadastra os produtos, depois entra num laço de menu que só termina quando o usuário escolhe a opção E. Conceito do enunciado aplicado aqui. Bom, variáveis e lista. Cada produto é um objeto guardado dentro do art produtos. Estruturas condicionais. No if do menu na verificação do estoque suficiente em retirar unidades. Laços de repetição. Bom, no cadastro do produto e no laço do menu que repete até a opção E, se escolhida. Funções.
praticamente todos os programas é dividido em funções pequenas e reutilizáveis. Bom, temos também a validação de entrada. Em ler inteiro positivo e ler pré-compositivo e ler nome produto. Bom, demonstração sugerida no caso. Desculpa. Demonstração sugerida. Cadastre 2 ou 3 produtos. Mostre a listagem completa. Depois faça uma adição de unidade. Uma retirada inclusive tentando retirar mais do que existe em estoque para mostrar a validação funcionando. Consulte um produto específico e por fim encerre o programa pela opção E. Bom, esse foi o exercício 1. Agora passa a palavra para o nosso próximo integrante, que vai mostrar o exercício 2. Nosso integrante Ian Ferreira Araújo, papai. Tô brincando, Ferreira não, Araújo. Mas foi isso, obrigado pela atenção, pelos exercícios, que eu venha ganhar já um 10, beleza? Nós. Suave, pai. O que o programa faz? Esse programa ajuda um professor a processar as notas de uma turma para cada aluno. São lidas 3 notas. O programa calcula a média aritmética simples, classifica a situação do aluno aprovado, recuperação ou reprovado. E no final mostra uma tabela com todos os alunos e além da estratégia geral da turma. E também tem como o código está organizado, né? Vou explicar agora. Que a separação segue em lógica de pipeline, né? Que é a primeira, a entrada de dados de cada um aluno, e depois o processamento, que calcula a média e situação de todos. Depois, né, que vem a saída, que é a tabela e estatísticas. Cada aluno é representado como um objeto com um nome, e as 3 notas são em seguida. Média e situação são adicionadas a esse mesmo objeto. Agora eu vou explicar as principais funções. Que ler inteiro positivo, que é validar a quantidade de alunos por turma, e ler nota, né, que é validar que cada nota esteja entre 0 ou 10, e o outro é ler dados do aluno, né, que ele usa ler nota 3 vezes para coletar as notas de um aluno, e além de ler o nome também, né, e calcular a média. Aplica a fórmula simples, soma das 3 notas dividida por 3, e classificar a situação. Aplica a regra do enunciado, média maior ou igual a 7, e 7 aprovado, entre 5 7 recuperação, ou abaixo disso é 5, né? Abaixo disso, que vai ser reprovado. A ordem dos testes importa. Primeiro verificar o caso mais alto, né? E também tem o processar a turma, né? Percorre a lista dos alunos aplicados, calcula a média, né? E classificar as citações em cada um, guardado o resultado direito no objeto do aluno. E para exibir a tabela, né? Que monta uma tabela final, final formatada, alinhando as colunas, né? Também tem calcular calcular as estatísticas, aqui, que é a função mais densa, percorre a lista de alunos uma única vez, acumulando a soma das médias para tirar a média geral da turma, né? Que é comparando para achar o aluno com a maior e menor média, né? E contando quantos caíram em cada situação. E aqui entre os conceitos de contadores e acumuladores do enunciado. Também temos por último, né? Que é exibir estatística, imprimir o resultado e calcula de forma legível. Ficou uma bosta.
conceito do enunciado, aplicando aqui. Vou explicar, né, o conceito do enunciado, que é entrada e saída de dados, né, que são funções, pergunta e os consoles do log, né. São usados o tempo inteiro, né, basicamente. E temos as funções também, né, que cada etapa do processo lê, acumula e classifica e exibe também. Uma das funções que é separada. E lista o vetor, né, que é o array, alunos, guarda todos os objetos da turma, né. E estruturas condicionais, né, em classificar situações como os IFs, né, IFs encadeados, IFs encadeados é alguma coisa assim, e laços, né, pelos foros que percorrem os alunos, processa da turma e exibir a tabela, né, e calcular as estatísticas também, e também calcular de média, né, que é em calcular a média, né, e na média geral mesmo da turma, calcular a média da turma. Temos contadores e acumuladores, né, que soma médias, acumula as médias e aprovadas também. Reclamação conta com cada situação também. E por último, vou explicar que é a demonstração sugerida, né, que é cadastre 3 alunos cobrindo os 3 cenários possíveis. Um aprovado em recuperação e um outro reprovado, para mostrar que a classificação funciona corretamente, que as estatísticas finais batem com o esperado. Bem, apresentando agora o terceiro e último programa, que é basicamente o simulador de caixa de supermercado. A sua principal função é simular como os clientes de um supermercado são distribuídos entre os caixas disponíveis, de forma que a carga de trabalho fique balanceada. Cada cliente tem uma quantidade de itens, que define o seu tempo de atendimento. O programa aloca cada cliente na ordem de chegada, sempre no caixa que está com o menor tempo acumulado naquele momento. A principal maneira que esse código está distribuído é nas funções que recebem dados e devolvem um resultado, sem se preocupar com entrada ou saída de tela. Isso deixa a lógica de alocação mais fácil de testar e de explicar separadamente da parte de interface com o usuário. Agora explicando as principais funções do programa, onde a primeira é calcular tempo atendimento. Que é basicamente aplicar uma fórmula no enunciado onde 2 mais 0,5 vezes da quantidade de itens. O segundo seria cadastrar clientes, onde o programa pergunta o código e quantidade de itens de cada cliente, já calculando o tempo de atendimento no momento do cadastro. O terceiro seria encontrar caixa de menor tempo, que é a função chave do algoritmo, onde ela percorre a lista de tempos acumulados de cada caixa e devolve o tempo índice do caixa com menor tempo. Como a comparação só troca de caixa quando encontra um tempo estritamente menor, em caso de empate, o caixa de número mais baixo é mantido. Exatamente a regra de desempate é pedida no enunciado. Outros seriam alocar cliente, que usa encontrar caixa de menor tempo, para saber onde colocar o cliente, adicionar esse cliente na lista daquele caixa e somar o tempo dele ao total acumulado do caixa. Distribuir clientes, basicamente criar uma estrutura dos caixas numa lista de clientes e um vetor de tempos acumulados, e chama alocar cliente. Para cada cliente, um de cada vez na ordem de chegada. Isso garante que a alocação seja sempre baseada no estado mais atual dos caixas. Exibir resultado. Mostra para cada caixa quais clientes foram atendidos e o tempo total acumulado. A última principal função do programa que pode ser apresentada é o cálculo das estatísticas,
onde o tempo médio do atendimento por cliente, que é a soma de todos os tempos individuais dividida pela quantidade de clientes, identifica o caixa com maior e menor tempo acumulado e calcula o tempo total do sistema, que é o maior tempo entre todos os caixas, já que o atendimento só termina quando o caixa é mais demorado finalizar. Apresentando alguns conceitos que foram aplicados aqui, a entrada e saída dos dados podem ser encontrados no cadastro do cliente e na exibição dos resultados finais. Os laços de repetição ocorrem ao percorrer os clientes na distribuição e nos caixas de comparações. As estruturas condicionais acontecem nas comparações de tempo em encontrar caixa com menor tempo e em calcular estatísticas. Listas e matrizes, o Ryan, que são os caixas, onde cada posição é, por sua vez, uma lista com os clientes daquela caixa. Funções, a lógica inteira é separada em pequenas funções puras, fáceis de testar. Acumuladores, o Ryan, tempo de caixas, que vai somando o tempo de cada caixa conforme os clientes são alocados. Busca pelo menor e maior valor, em encontrar caixa com menor tempo e na busca do caixa com maior ou menor tempo em calcular estatísticas. Validação de dados, em ler itens positivos e ler itens negativos. E por último, simulação simples. O programa inteiro simula o fluxo real de atendimento de um supermercado.